Correria. Então, vamos lá. Renatão, vamos lá. Simples assim. Esse novo Flamengo que o Vitor Pereira está montando, parece que começa a aparecer algumas coisas. Eu falo sempre que a gente não teve pré-temporada, o Flamengo teve 2 semanas e meia de trabalho e já saiu embicando com um monte de competição, 3 competições seguidas, que praticamente não conseguiu fazer nem a questão física da pré-temporada, quanto menos a passagem de conhecimento do Vitor. Então era esperado, na minha cabeça, tá? Cabeça de leigo. Era esperado que não tivesse muita coisa para ser mostrada, tanto que ele tenta manter o losango em alguns momentos, para tentar manter a memória, né, a memória tática do time. Mas agora começa a aparecer. O jogo contra o Fluminense, primeiro tempo, já apareceu alguma coisa ali. O pessoal gostou, pô, intensidade, marcação, pressão e pai bola. E agora contra o Vasco, venceu o Vasco. O Flamengo não ganhava de ninguém, né? Ganhou do Botafogo, na verdade, com um time meio B. O Botafogo também não estava ganhando de ninguém, perdeu para todo mundo, enfim, nem classificou. E ganhou do Vasco, né? Que tinha perdido no primeiro jogo da semifinal. Eu queria que você puder dar um en passant. Você acha que dá para falar alguma coisa desse trabalho inicial do Vitor Pereira? Porque realmente é o trabalho inicial, né? Cara, vamos lá. Legal que você mencionou o jogo contra o Fluminense. Para mim, aqueles 45 minutos são os melhores do Flamengo sob o comando do Vitor Pereira. E eu explico, porque ali eu acho que o time realmente teve o equilíbrio que ele busca. E para mim está muito claro que ele tem um dilema desde o começo da temporada, eu falo isso nos programas há muito tempo, de conseguir escalar todo mundo. Porque o Flamengo tem um problema, entre aspas, que ele tem muito jogador bom e, mais que isso, jogadores que têm uma história dentro do clube muito grande. Então, não é só mexer no atleta, é um cara de liderança, é um jogador que... você pega de Thiago Maia para frente, Gerson, Everton, Arrascaeta, Pedro, Gabigol, como é que você tira jogadores como esses que são muito mais do que bons jogadores do Flamengo? São caras que têm seus nomes marcados na história do clube. E para mim está muito claro que em algum momento isso ia acontecer, porque o próprio Losango do ano passado, do Dorival, ele já dava demonstrações que em algum momento ele teve dificuldades em duelos mais competitivos. De verdade, até brinco que para mim jogar com todo mundo assim é um time de videogame. Eu acho que em alguns momentos você pode sim utilizar, mas eu acho bem complexo, ainda mais porque a gente está falando de jogadores, a referência é sempre 2019. 4 anos mais velhos, a intensidade baixa. A saída do Everton Ribeiro, para mim, tem muito a ver com isso. O Everton, para mim, é o jogador mais regular do Flamengo nessa era tão vitoriosa. Mas é um cara que nunca foi um jogador tão físico e agora eu acho que está pegando mais. Então ele acabou saindo, enfim. Mas para mim, o primeiro tempo com o Fluminense, ele é sim uma referência hoje para o Flamengo, porque é o primeiro jogo, acho que é o primeiro jogo, né, com 3 zagueiros. O time realmente tem controle, tem intensidade, tem volume. O jogo de ontem, para mim, ofensivamente, eu acho que foi um dos melhores também, o time na questão da construção, até porque o homem desencantou, né? O que o Arrascaeta jogou contra o Vasco foi um negócio absurdo. Inclusive, eu fiz uma análise em cima só dos lances dele, que eu vou subir amanhã no Instagram, a gente fez no Sport Center. O que ele jogou é um absurdo. E aí eu acho que a produção ofensiva do Flamengo tem muito a ver com isso. Com um dia infernal dele, que quando esse moleque tá virado no Giraia, o Flamengo, a tendência do Flamengo se dar bem é muito grande. Então foi um jogo onde o Flamengo produziu muito ofensivamente, mas defensivamente eu vi algumas coisas com preocupação. O pé de pressão às vezes escapava a bola da pressão, o trio de zaga correndo para trás, enfim. Assim, eu tenho falado muito isso durante todo o ano. O Flamengo fez uma escolha em romper um trabalho que tinha ali já um pequeno lastro, também não acho que era um trabalho pronto. E quando você escolhe fazer isso, você tende a ter consequências. O que aconteceu com o Jorge Jesus em 2019 foi uma coisa que é atípica. Não acontece toda hora. De um trabalho encaixar tão rápido, do conteúdo impregnar tão rápido nos atletas. Muita gente pergunta, mas você teria demitido o Dorival? Eu talvez não teria feito do jeito que foi feito, mas eu vi assim que o time tinha problemas, entendeu? E não acho um absurdo ter trocado. Só que a partir do momento que você troca, você tem que saber que consequências vão acontecer
E assim, o começo do ano do Flamengo, eu nunca vi nada igual com relação a decisões, a jogos grandes e tal, e aliando isso, a questão física, como você falou, que a preparação, e para mim o Flamengo tem problemas físicos também, a questão de intensidade, de duelos, de ser agressivo. Ontem o Arrascaeta, que era o cara que mais preocupava, já vi ele mais solto, mais agressivo, trocando melhor de direção, mais ligado, mais dentro do jogo. Enfim, vejo sim pontos de melhora, mas acho que é um trabalho ainda muito embrionário. Achava eu que estaria num patamar um pouco mais avançado, mas eu entendo. E a questão da esperança, acho que tem que ter. Para mim, o Vitor Pereira é um bom treinador. Perfeito. Isso não sou. Muito flamenguista cobrava comigo porque eu critiquei a forma como ele saiu do Corinthians e continuo achando um absurdo o que ele fez. Mas isso não faz dele um mau treinador por conta disso. E ele fez um bom trabalho, inclusive, aqui em São Paulo, no Corinthians, mesmo com muitas dificuldades. Eu acho que é um bom treinador, é um cara que tem conteúdo, que tem rodagem, que tem experiência, não é um cara que caiu agora no futebol. Então, eu acho que isso pode acontecer, sim. Eu acho que se ele tiver tempo para trabalhar dentro das ideias que ele tem, eu acho que é um time que pode encaixar. E o Flamengo, a qualidade que tem, quando encaixa, aí, meu amigo, aí é complicado parar. Legal. Vitão, vamos lá. Agora a tua visão. Eu já vou avisar que eu corroboro já com ele tudo que ele falou, não tem muito o que tirar daí. Eu penso mais ou menos parecido. Eu não vou nem dar muita opinião sobre isso, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu penso exatamente o que ele falou. E eu queria ouvir você. Eu vou aproveitar, né? Assim, eu fiz uma análise hoje a respeito da atuação do Flamengo, na análise pós-jogo, e abordei questões táticas que podem ter potencializado o desempenho do Arrascaeta, né? Então, eu vou aproveitar para perguntar para o Renato se ele concorda, assim, porque o Vasco, né? Ele sobe a pressão com os 3 homens da frente, mas o Alex Teixeira tem uma função sem bola muito diferente da função do Peck, né? E o Alex Teixeira acaba expondo as próprias costas o tempo inteiro, defendendo o lado esquerdo do campo, e deu para perceber que na hora da saída de bola, o Flamengo estava forçando a saída por aquele lado, o que expôs, inclusive, o Mateuzinho a fazer muitos erros, porque o desafogo era por ali. E ao Galarça fazer, ou o Gabigol bloqueava ali o Piton, caía pelo lado esquerdo para tentar fixar no Piton e o Piton não saltar a pressão ali, e acabava que o Andrei tinha que sair do entrelinhas para proteger o meio naquela zona de guerra, e o Arrasca ficava flutuando entre as linhas ali, né? Com muito espaço e mais centralizado do que ele vinha atuando, né? E eu queria entender se você viu o jogo assim também, e se talvez esse sistema, com um cara a menos para ser esse jogador, inclusive o Ribeiro, quando tem entrado mais recuado ainda do que ele jogou com o Dorival, você acha que esse sistema de repente vai potencializar o Arrasca, né? E nesse jogo você acha que fez parte do plano de jogo isso? Então, eu vi também essa questão de potencializar muito por conta dessas quebras de cobertura, porque eu vi um Vasco, e o Vasco para mim é a mesma situação. O Vasco ganhou do Flamengo, mas eu não achei o jogo do Vasco lá em cima. Para mim, o primeiro, e olha a coincidência, o primeiro tempo do Vasco contra o Fluminense, para mim, foi de um nível muito alto. E eu gostaria de ver os 2 primeiros tempos dos 2 times se enfrentando, porque aí ia sair. Até que foi um jogo de muitos erros, né? Foi um jogo que foi de muitos gols, emocionante para o torcedor, mas assim, para quem dá uma olhada mais na parte tática e tal, técnica, teve muito erro individual e coletivo. E o Vasco realmente ele não conseguiu encaixar. O Alex Teixeira realmente, você vê que ele faz ali uma saída, ele faz uma sombra, ele tenta cortar uma linha de passe, tanto é que o Andrei caindo mais por ali, e o Andrei no jogo passado já tinha jogado pelo lado esquerdo com 2 linhas de 4. E assim, para mim a questão do Arrascaeta é a questão de ele ter atuado como um homem livre mesmo, e não tendo muita gente ali batendo com ele. O Gabigol ele fez movimentações também, mas o Gabigol caindo mais pelo lado direito. A gente pode até falar em um 3-4-1-2 ou 2-1, porque se a gente for olhar, o Gabigol em vários momentos fez ali o que o Matheus França fez no outro jogo. É claro que ele fica um pouco mais adiantado por características, mas o Arrascaeta jogou um pouco mais pela esquerda,
ele tem muito essa característica de buscar a bola numa região mais aberta, que é com menos pressão e carregar. E aí ele conseguiu fazer muito isso e, assim, para mim a questão de mobilidade dele foi, assim, assustadora para quem estava acompanhando ele até agora. O quanto ele conseguiu se deslocar rápido. Tem alguns lances que eu até separei dele tipo, com a janela de passe fechada, ele dá um gatinho, dá uma ameaçada aqui e vai do outro lado para receber. Então, ele atuou como o tal do homem livre, que todo mundo fala, né? Jogador ele caiu muito pelo lado esquerdo, mas por dentro, pela direita. Ele baixa em alguns momentos, está fazendo passe ali com o Vidal saindo um pouco e ele vindo buscar a bola. Enfim, eu vejo, por características, essa formação mais equilibrada. Eu vejo mais equilíbrio. Eu acho que os zagueiros em si são todos com a capacidade de construção. E talvez eu acho que para o Flamengo melhorar um pouco você colocar o Vidal numa faixa um pouco mais adiantada. Mais adiante, né? Para ele não precisar ficar buscando os zagueiros, porque os zagueiros do Flamengo sabem construir. Pô, o Rodrigo tem Rodrigo. O Léo tem também. O Fabrício tem, acho que dos três um pouco menos, mas tem também. Então, acho que essa estrutura ela equilibra um pouco mais as coisas. Porque você libera mais o Arrascaeta de funções defensivas, o Arrascaeta que nos últimos meses está com muita dificuldade. Eu até brinquei no programa hoje, parece que o Balgia sumiu, porque ontem ele estava do capeta, né? Capeta e estava muito bem. Estava demais. Mas eu acho que é uma estrutura que faz sentido, porque você potencializa os seus dois alas, você tira o que você tem. Agora o Mateuzinho parece que é uma lesão mais grave mesmo, né? Quebrou. Teve fratura de tíbia. Vai ficar 3 mesinhos aí no mínimo. Aí com o Varela já é diferente, entendeu? Enfim, vamos ver. O Flamengo está indo atrás de lateral, né? Que estão falando aí lateral, além de ponta e volante, né? Para agora, né? Para ontem, mas... Eu lembro quando o Flamengo contratou o Gerson, que eu fiz um vídeo para o canal falando que o Flamengo estava contratando caras necessários, decisivos, mas que a principal carência era a lateral direita. E até agora parece que isso foi sonegado ao longo do tempo, né? Porque o Varela e o Mateuzinho são extremamente diferentes entre si. O Varela até entrega um pouco de profundidade em projeção, mas ele é um defensor ali, que joga pelo corredor lateral. No particular, o Varela eu acho que ele não faz nada muito bem, assim. Eu acho que ele é médio em tudo. É isso. É um cara que com corredor ele tem mais força, tem mais chegada. Sim. Eu gosto muito do Mateuzinho, acho que é um jogador que precisa desenvolver algumas coisas ainda, mas que tem um potencial, tem um biotipo muito bom. Legal.